Olá pessoal, no céu dessa quarta-feira, dia 4 de janeiro, a gente tem uma grande estreia astrológica que mexe muito com o céu do momento e que a gente deveria prestar bastante atenção. É a estreia de Marte no signo de Capricórnio. Quando o deus da guerra muda de signo, a gente deveria prestar atenção, porque mudam as dinâmicas aqui embaixo. E a partir desse movimento a gente pode ter um acréscimo de violência como a gente já não vê há algum tempo. Que tal a gente conversar sobre isso e muito mais, imaginando, tentando entender de que maneira Marte em Capricórnio funciona, o que aconteceu em outros ciclos, porque afinal de contas em astrologia também é sobre isso, e de que maneira a gente pode se aproveitar também das boas dicas desse posicionamento, entendendo como tudo isso funciona dentro de uma perspectiva de vida coletiva e de vida pessoal. Que tal? Bom, vamos conversar sobre tudo isso a partir de agora. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Para quem acabou de chegar, eu me chamo Aline Macari, eu sou jornalista, astróloga e analista junguiana. Curta esse vídeo, compartilhe com os seus e clique no sininho para você receber as notificações se inscrevendo no canal. Além disso, acompanhe também as outras produções de conteúdo da astróloga nas várias redes sociais. Todas as informações sobre o trabalho estão no site da astróloga e a gente se vê muito mais, inclusive, no Instagram da astróloga, @aastróloga, simples assim. Bom, bora conversar sobre essa mudança no céu? Se muda no céu, muda na Terra. A gente tem a estreia hoje de Marte no signo de Capricórnio e ele fica neste posicionamento de 4 de janeiro até o dia 13 de fevereiro, tá bom? Bom, todas as vezes que a gente tem mudança de Marte no céu, a gente está falando do deus da guerra e da ação, portanto as estratégias mudam. Aqui a gente está falando de mudança de comportamento, estratégia de vida, novos ataques, novas maneiras de atacar, seja na nossa vida pessoal ou coletiva. E em Capricórnio a gente está falando de táticas muito bem calculadas para resultados muito precisos, com o uso de armas específicas que maximizem os maiores efeitos possíveis. É isso mesmo. Então a gente está falando de uma ação extremamente fria e calculista. No céu, desde ontem, a gente está com um posicionamento que é super delicado. Ontem eu não pude estar com vocês, mas deixei no story do Instagram que a gente estaria vivendo um dia de lua em Libra. E a gente está na última lua em Libra, desse ciclo, né, desse mês de janeiro, com um Plutão em Capricórnio. Então, é dos últimos momentos que a gente vai estar vendo uma quadratura. Hoje a gente vai ter essa quadratura entre a Lua com Plutão, e em Libra a gente está falando de questões diplomáticas, relacionais, em se tratando de relacionamentos amorosos. Portanto, algumas pessoas podem ter se picado e se estranhado de ontem para hoje, e de ontem para hoje a gente também viu eventos diplomáticos, né, estresses pelo planeta em se tratando de conflitos e que podem demandar muito da diplomacia, que pode ter muita dificuldade para resolver essas coisas todas a partir de agora. Além disso, com tudo que aconteceu ontem, e eu vou falar sobre isso, a gente ainda tem a estreia hoje de Marte em Capricórnio. Então tudo hoje ganha um tom de agravamento por conta da estreia de Marte em Capricórnio e por conta de uma lua tensionada com Plutão. Todas as vezes que a gente tem tensão com Plutão, pode anotar aí no calendário que o negócio vai azedar. Bom, vamos olhar então para o que rola aqui embaixo na Terra. Eu queria falar sobre o Oriente Médio, porque a coisa esquentou muito ontem a partir desses posicionamentos. No céu de ontem, o que aconteceu? Houve a morte, o assassinato do vice-presidente do Hamas, junto com alguns comandantes, no Líbano. Isso estressa muito as relações em toda a região, né? Ainda não foi reivindicado pelos israelenses. Israel ainda não diz que sim ou que não, né? Que a morte do vice-presidente do Hamas tenha sido de sua autoria. Entretanto, já acontecem inúmeras manifestações populares na Cisjordânia, e tudo isso pode esquentar e ampliar o combate na região envolvendo Líbano e Cisjordânia, tá bom? Bom, além disso, ontem aconteceu algo importante. Em 2020, em janeiro, a gente já está vindo de janeiros nervosos. Em janeiro de 2020, houve o assassinato de um grande general no Irã chamado General Soleimani. Não sei se vocês se lembram disso. Num país belicoso, nervoso como o Irã, às vezes um general é uma figura tão ou mais popular que o próprio presidente ou o ayatolá. Então, quando o Soleimani foi morto por um drone, parece que foi um drone americano,
A população foi assim, foi um mar de gente indo para a rua protestar. O que aconteceu foi o seguinte: ontem foi data de aniversário de morte do general e durante o funeral houve um ataque onde quase uma centena de pessoas morreu e inúmeras ficaram feridas. Deixa eu só seguir aqui o texto para não falar coisa errada para vocês. O presidente do Irã, portanto, Ebrahim Raisi, avisou que seus inimigos pagarão caro pelo que aconteceu ontem, embora ainda não se saiba exatamente quem foi o responsável pela situação, e muitos especialistas dizem que pode ter sido os Estados Unidos, os israelenses ou mesmo outros inimigos do Irã, porque o Irã tem muitos inimigos. Eis o início, vejam, de ontem para hoje, de uma grande escalada às vésperas de Marte em Capricórnio. Então é bom a gente prestar muita atenção ao que vem por aí, porque o momento é de mudança de patamar de conflito, dos conflitos já existentes e até do surgimento de novos, a partir da entrada de Marte em Capricórnio. Eu queria falar agora para vocês sobre os ciclos planetários, porque em astrologia uma das coisas mais bacanas, interessantes, curiosas em astrologia é a gente perceber a potência do signo e do planeta, entender suas cargas simbólicas e arquetípicas e analisar os mesmos posicionamentos em outros momentos. Porque sua carga simbólica pode reverberar cá embaixo de novo, de maneira similar, a partir de maneira semelhante. Não vai acontecer a mesma coisa, pode acontecer alguma outra coisa com a mesma carga simbólica. Só para a gente recapitular, a penúltima vez que a gente teve Marte em Capricórnio aconteceu em 2020, entre fevereiro de 2020 até o final de março de 2020. O que aconteceu aí? Nada menos do que o anúncio de que nós teríamos o começo de uma pandemia. E então começou a quarentena no mundo inteiro, o lockdown. Praticamente 2 anos depois, porque os ciclos de Marte levam 22 meses, quase 2 anos, quando a gente teve a estreia de novo de Marte em Capricórnio em 2022, de janeiro, deixa eu pegar a data aqui direitinho, de janeiro a março de 22, o que a gente teve, moçada? A gente teve nada menos do que o início da guerra na Ucrânia. Então vocês vejam que é algo monumental, e é monumental não à toa, porque Marte... Todas as últimas vezes que Marte tocou Plutão, a gente teve o start dessas situações que são monumentais. Marte é o deus da guerra, Plutão é deus de submundos, de coisas muito profundas que envolvem o inconsciente das massas, um planeta das massas, da coletividade, que envolve questões muito sombrias e é um planeta de morte. Para renascer a gente tem que morrer, então a gente tem aí a potência de 2 planetas que falam de morte sem massa, pandemia, e da chegada de um grande conflito, como foi a questão da guerra na Ucrânia. Agora a gente está de novo com Marte em Capricórnio, entretanto, a gente ainda está com Plutão em Capricórnio. Plutão em Capricórnio é o último ano de Plutão em Capricórnio, por isso eu acho que seja um movimento tão impactante, embora este Marte não vá se encontrar, fazer uma conjunção precisa com Plutão, porque Plutão entra em Aquário no dia 20 de janeiro. Só que Plutão vai encontrar com Aquário, Marte vai encontrar com Aquário de novo, gente, TDAH rolou com força agora. Vamos lá, Aline, se concentra. Marte vai se encontrar com Plutão em Aquário a partir do dia 20 de janeiro. Ao redor dessa data, e lá na frente o encontro preciso vai se dar no Carnaval. Ufa, saiu. Bom, então é importantíssimo a gente prestar atenção nessas datas, tá bom? Como este é o último ano que a gente vai ter Plutão em Capricórnio, embora não aconteça esse encontro de Marte com Plutão agora, é a última e derradeira potência dos 2 planetas no signo. Vocês conseguiram entender? Eu realmente espero que sim. Bom, deixa eu recapitular. Me ligar no texto. Bom, espero que a gente entenda que isso tudo é enorme e que isso pode representar aqui embaixo o seguinte: o começo de novos conflitos, o aumento do estresse no mundo e uma escalada de violência como a gente não tinha visto ainda. Portanto, essas histórias que aconteceram de ontem para hoje no Oriente Médio podem ganhar um tom muito acentuado e se espalhar pela região, ali pela Cisjordânia, ali pelo Líbano, ali pelo Irã, e a coisa pode ficar enorme com a participação de outros países, como por exemplo os Estados Unidos, a ver, tá? Só que como a gente está falando o tempo todo de macrocosmo para microcosmo, a gente está falando de algo que acontece em nível internacional, mas também algo mais próximo da gente. Então pode acontecer
Em outros países, pode acontecer entre as Coreias, a gente sabe que está um baita de um estresse agora envolvendo Kim Jong-un, falei sobre isso no vídeo da segunda-feira, mas também pode acentuar alguma coisa ainda mais na África, e de novo pertinho da gente, alguma coisa entre grupos de disputa, favelas, grupos rivais, e tudo isso, facções, e tudo isso em se tratando da preocupação e do desejo de ter controle de território. Em Capricórnio, a gente está falando do terceiro signo do elemento terra. Qual é a terra em última instância? Uma pequena terra em Touro, a gente fala de uma fazenda, de um sítio, de uma chácara. Uma terra da maior das proporções, que é Capricórnio, a gente está falando de país, portanto de mudanças geopolíticas. E é isso que pode vir a acontecer agora, mudança no mapa geopolítico, com essa entrada de Marte em Capricórnio em 2024. Bom, qual é o modo de funcionamento? Vamos entender melhor como é que funciona esse Marte em Capricórnio, tá? Marte, como eu disse, é o deus da ação, deus da guerra, como a gente age, como a gente acorda todo dia de manhã para a gente lutar por aquilo que a gente acredita. Em Capricórnio, ele está em exaltação. Todas as vezes que um planeta está num signo de sua exaltação, ele funciona brilhantemente, funciona no seu melhor. Por isso a gente está falando de uma figura eficiente, calculista, focada, alcançando excelentes resultados. No signo da cabra, que vai subindo o alto da montanha de uma maneira muito tinhosa, delicada, ao mesmo tempo calculista, a gente está falando aqui de uma figura que pode ser ambiciosa, extremamente trabalhadora, né? Séria, determinada, que delimita suas metas, concentra seus esforços e constrói o que deseja, o seu patrimônio, com calma e com controle. São duas palavras para Marte em Capricórnio. Calma, sangue frio, sangue barata. A imagem de hoje é a imagem de uma cobra, né, extremamente concentrada, silenciosa no seu ataque, que pode vir no melhor momento para ela, né? E a gente está falando também de uma figura que pode ser super organizada, orgulhosa e responsável, né? Respeitável, melhor dizendo assim, em se tratando das suas ações. Essa pode ser uma figura que se confunda com um chefe frio, como eu já disse, muito focado nos seus objetivos e consegue domar os seus instintos. Esse é um ponto super importante com Marte em Capricórnio. Instintos todos têm, todos podemos nos descontrolar, mas em Capricórnio existe um domínio das emoções. Não é que não hajam emoções, elas estão ali, mas a figura domina, tá? E por isso eu escrevo no texto que pode ser uma figura sem compaixão. Às vezes pode ser sim, uma figura super fria, tá? Se Marte é a maneira como vamos para a guerra no dia a dia, em Capricórnio nós podemos muitos combates na vida coletiva e na vida pessoal. Nas nossas vidas íntimas, o que pode acontecer? A gente pode se apropriar das boas qualidades desse Marte em Capricórnio, não precisa ser só desgraça que vem acontecer ao nosso redor. A gente pode ter sim um momento em que pessoas, tendo ou não um Marte em Capricórnio nos seus mapas natais, em trânsito, ele pode significar que todos nós podemos nos apropriar dessa qualidade para a gente alcançar os nossos objetivos, tá bom? É como se a partir de agora não gastássemos mais tanta energia mostrando para os outros o nosso poderio bélico. A gente estava com Marte em Sagitário a gente é, como se diz, esparrado, a gente espalha para todo lado, a gente mostra para todo mundo, vejam o tamanho, né, das minhas armas, do meu poder, do meu controle, do meu domínio, Em Capricórnio, ele está tão bem resolvido com isso, é uma figura tão autocentrada, que sabe o que está fazendo, que ele não precisa mostrar o tamanho da pistola. É mais ou menos isso que eu estou falando. E aí ele pode ser muito mais eficiente porque ele não precisa ficar se provando para os outros em se tratando das suas qualidades, tá bom? Bom, de maneira mais silenciosa, portanto, mais eficiente, é possível que a gente consiga fazer altos golaços, o que pode significar principalmente um momento de ascensão na carreira, porque Capricórnio tem a ver com trabalho, com carreira, e também excelentes negócios, excelentes negociações. Então é a partir de agora que de repente a gente pode galgar novos espaços dentro da empresa, conseguir um plus no salário, vislumbrar um crescimento na carreira, às vezes uma mudança de carreira, às vezes uma boa notícia da chegada de uma oportunidade profissional num novo lugar, tá bom? Num novo ambiente profissional. Que saibamos, portanto, usar Marte em Capricórnio para lutarmos as nossas batalhas com ambição,
mas sem ganância. Existe uma diferença entre ambição e ganância. É muito bacana a gente acordar com ambições todos os dias de manhã. A vida é feita, né? A gente precisa subir as escadas, né, da nossa ascensão, das nossas ascensões, sejam elas financeiras, sociais, íntimas, profissionais, espirituais, inclusive. É preciso ter ambição para chegar lá, né? O alto da montanha, a montanha é alta, a gente precisa acordar com ambição, mas não com ganância, porque ganância é subir na cabeça dos outros para a gente conseguir aquilo que a gente quer. Portanto, que saibamos entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente precisa ter escrúpulos. E se a gente não tiver, a gente está caminhando para um planeta mais equivocado do que já está. Então, espero que isso tudo tenha feito sentido pra gente, tá bom? Bom, meus queridos, é isso que a gente tem a partir de agora. Sextamos, a gente vai sextar. Tá sempre sextando na quinta-feira. Um beijo carinhoso a todos, que vocês façam bom uso disso e que a gente acompanhe as notícias. Vai acontecer muita coisa de hoje para amanhã ainda, quando da estreia estreando hoje, né, Marte em Capricórnio. E aí a gente se encontra muito no Instagram e nos stories do Instagram, porque é ali que eu compartilho notícias e a gente vai articulando notícias do céu e da terra. Um beijo carinhoso, muito obrigada. Semana que vem tem mais. Aproveitem para assistir as previsões de 2024 e também as previsões de janeiro deste ano. A gente se vê na segunda-feira. Que o céu nos guie e que o amor nos transforme.